Agora foi a vez do Flávio Dino mostrar que o que ele tem de gordo tem de mal educado. E isso aconteceu ontem, na sessão de ontem, lá no MSTF. Eu fiquei com um misto de sentimento. Primeiro, medo, sabe, aquele frio na espinha, porque a gente está chegando num ponto aqui em que o STF não vai ter dó nem piedade. Eu me sinto um gay na Alemanha nazista, quando eu ouvi Flávio Dino dizer tal coisa. Então eu vou trazer para vocês, porque isso, para mim, isso é de se preocupar. Os ministros André Mendonça e Flávio Dino protagonizaram um debate acalorado. Debate não, o Flávio Dino ficou interrompendo o André Mendonça. Esse é o fato. Ninguém deixa o André Mendonça falar. O André Mendonça, quando estava expondo o seu raciocínio, pela primeira vez, o ditador lá, Vera Verão Alexandre de Moraes, falou: Epa, tenha dó! Depois, quando o André Mendonça estava corrigindo uma falha imperdoável do Barroso na descriminalização da maconha, porque foi isso que o STF fez, o Barroso também foi rude, o interrompeu e veio com mentira e desinformação. Agora foi a vez do Flávio Dino mostrar que o que ele tem de gordo tem de mal educado. E isso aconteceu ontem, na sessão de ontem, lá no MSTF. O embate aconteceu durante a análise de uma ação que questiona o aumento de pena para crimes contra a honra quando cometidos contra funcionários públicos em razão das suas funções. Veja, nós temos o crime de calúnia, difamação e injúria. Calúnia, quando eu falo que alguém cometeu um crime sabendo que ele não cometeu. Difamação, quando eu falo algo mentiroso ou até mesmo verdadeiro, mas que, porque tem a ver com o seu direito da intimidade, é desabonador socialmente. E injúria, quando a minha fala causa um abalo psicológico na pessoa. Eu sou da opinião que devia acabar com o crime de calúnia, injúria e difamação no Brasil. Acabar. Deixa como dano moral. Se a pessoa foi lesada moralmente, ela que se indenize. Mas tem calúnia, injúria e difamação no Brasil. Aí qual foi a ideia deste governo Lula, esse governo de merda? E não do governo Lula, essa ideia foi, olhem só, do governo Lula sob o Ministério da Justiça e Segurança Pública de Flávio Dino. Lula e Dino propuseram aumentar as penas de calúnia, injúria e difamação se a fala for contra a autoridade. E o Dino, que fez essa lei, está agora julgando. Fala pra mim se tem alguma lógica nesse país. Sabe qual país inaugurou esta modalidade de crime? Você falar mal da autoridade em razão do exercício da sua função de autoridade? Sabe quando é que surgiu o primeiro artigo de lei nesse sentido? Uma pena maior para quem fala mal de autoridade no exercício da sua função de autoridade? Alguém sabe? Eu sei, 1928, Código Rocco, o Código Penal da Itália fascista. Esse tipo penal, uma pena maior para quem falar mal do Duce, do Mussolini, essa pessoa, ela comete um crime muito mais grave do que aquele que fala mal de qualquer outra pessoa. E o Flávio Dino e o Lula, inspirados pela fina flor do fascismo italiano, promoveram a mudança da lei penal brasileira para colocar no rabo do brasileiro a única coisa que resta ao brasileiro, que é xingar político.
que numa democracia representativa, a única coisa que resta ao representado é xingar político. Quem aqui não nasceu ouvindo, político ladrão? Você não está imputando, mas as pessoas falam porque as pessoas se revoltam. Mas aí o Flávio Dino e o Lula engendraram esta porcaria, engendraram não, copiaram da Itália fascista e depois dizem que eles venceram o fascismo. Venceram o Bolsonaro fascista. Venceram a grande noite de 4 anos de fascismo. O quê? Trazendo o Código Penal fascista pra gente? E muito me espanta eu ia falar o gordinho, não, o gordaço, jurista a granel, de peso, não tem pra ninguém, julgando um projeto que ele ajudou a elaborar, inspirado no que há de mais podre no fascismo. O André Mendonça, na sessão de ontem, ele afirmou que chamar alguém de ladrão pode ser entendido como uma opinião pessoal. E a fala do André Mendonça, do ministro André Mendonça, irritou, é claro, quem queria que a lei fosse aprovada, que era ministro da Justiça do Lula, e agora está julgando a lei. Olha isso aí, olha isso aí. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto do demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência vai é ladrão, responder eu ficaria ou curioso por desacato, para ver a reação de Vossa ou por um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. Veja bem o jogo dos erros aí. O Flávio Dino, né, o Jaba sentado na ponta ali da sessão, que muito mal educadamente, de forma descortesa, antiética, para não dizer suja, porque ele não devia nem estar opinando nisso, já que esse projeto de lei foi patrocinado por ele próprio, enquanto não era ministro do STF. Mas como não tem vergonha na cara, o que lhe sobra de barriga lhe falta de vergonha, ele continuou opinando como se ele não fosse suspeito. Aí ele diz, tá ok, pode chamar o político de ladrão e o ministro do STF. Vale lembrar que o Flávio Dino, Pedrinho Tonelada, foi, nesse ano, ao final do ano passado, no programa do finado Reinaldo Azevedo no YouTube, e lá nesse programa ele falou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é sim um poder político. Por isso é um poder. Não falando um lé concreto, não tem sentido nenhum o que ele fala. Aí na hora de exercer o bônus político, ele é político. Na hora do ônus político, aí ele é ministro. E notem, principalmente senhores deputados, senhores senadores, prestem muito bem atenção nessa fala do Flávio Dino. Não deixem passar batido, não. Porque o que o Flávio Dino fez ali? Até ministro do Supremo Tribunal Federal, então ministro do Supremo Tribunal Federal aqui e políticos aqui. Na verdade, aqui. É ministro aqui e os políticos aqui, ó. Até ministro do Supremo, foi o que ele falou, até ministro. O ministro do Supremo no Brasil virou uma entidade acima do bem e do mal, acima da lei, acima da vergonha. E Flávio Dino acima da gente, a gente morre, vocês sabem. Vocês sabem que Flávio Dino ficar acima da gente, a gente não sobrevive. Por isso que a gente já tá assanhado, né? Não pode. E tem mais ainda. Ele vem e começa a colocar teorias que não estão no caso. Vi falar de moral flexível. Moral flexível. Ninguém está falando de moral flexível. Ninguém estava falando de moral flexível naquele momento. E o que o Flávio Dino se esquece é que, para que uma democracia seja válida,
nós temos que observar o seguinte sistema de gangorra, que é algo, quem já leu a Fábula das Abelhas, mas ninguém lê, né, professor Sônia? Não. Ninguém nunca lê. Quem já leu a Fábula das Abelhas consegue compreender isso melhor. Como é que é isso? No Brasil, diz a Constituição, que nós somos um Estado democrático de direito onde todos somos iguais. Ok, perfeito. A democracia é representativa, todo mundo pode trabalhar diretamente com a coisa pública, se quiser, se for eleito, se for contratado, ou você pode ser um cidadão privado. Então existe o seguinte, aqueles que ocupam uma função pública, seja ela qual for, deputado, senador, presidente, ministro do STF, ministro de Estado, funcionário público, existe um bônus para essas pessoas, que é o bônus público, o bônus da coisa pública, porque o dinheiro que o sustenta vem do cidadão privado. Não é? É. E quem tem o bônus da coisa pública tem um ônus privado. O que é o ônus privado? O ônus privado é, esta pessoa ela sai da zona de inviolabilidade da sua intimidade da vida privada, naquilo em que ela trata da coisa pública. Porque aquele que paga pelos seus serviços pode reclamar deles, pode buscar na sua vida privada se há alguma incongruência. Então, bônus público, ônus privado. E aquele cidadão que, como eu, você, não temos cargo público, nós temos o ônus público, que é, nós temos que pagar para aqueles que têm o bônus público prestarem serviço a todos nós. E o nosso ônus público reflete no nosso bônus privado. A nossa vida privada, a nossa intimidade, a nossa honra, a nossa imagem social, ela tem uma proteção maior, porque são coisas do Código Privado, do que aqueles que voluntariamente, porque ninguém é obrigado a ser autoridade, ninguém é obrigado a ter bônus público. Você escolhe, é uma escolha. Então, bônus público, ônus privado. Ônus público, bônus privado. Agora vem o Flávio Dino, como aquele sujeito que chega no avião e ocupa as 3 cadeiras, quer ter o bônus público com bônus privado, e o privado é que tem o ônus público e o privado também. Porque não existe democracia em que o povo, ele é condenado com maior severidade por se revoltar contra agentes públicos, seja presidente, deputado, senador, ministro do STF, funcionário do Correio, meu filho. Então, ministro Flávio Dino, você consegue enganar os seus débeis mentais. Você vai lá no programa do finado Reinaldo Azevedo, você engana a audiência dele, você fala pro seu séquito de araras e araras vermelhas e jandaias, como o séquito de Macunaíma, e os engana, mas aqui não. Porque eu não estudei para ser burro. Então você pode falar para quem é burro, mas para mim não, e para minha audiência também não. E olha que discussão é essa. Eu falo, o ministro André Mendonça realmente, e ele não perde a compostura. É isso que eu mais admiro nele. O André Mendonça é um cristão idôneo, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, e o que ele estava querendo dizer é o seguinte: se você chamar uma pessoa de ladrão, por exemplo, vamos falar sobre um juiz de futebol, aqueles mais saudosos vão falar do Armando Marques. Quantas vezes esse juiz deve ter recebido alcunha de ladrão durante um jogo de futebol? Isso é óbvio que é uma opinião superficial. Quando a gente pega um presidente corrupto e chama ele de ladrão, não significa que ele tem uma arma e está fazendo um roubo de arma em mão. Ele tem, na verdade, uma caneta. E ele tem uma corja de pessoas em volta dele. Cuidado, Bela. O batom é uma arma letal. Uma caneta será o quê? Pois é. Talvez nuclear, né? Porque mata milhões e milhões de pessoas em mãos erradas. Então, nesse caso, eu vou falar uma coisa, primeiro para o ministro André Mendonça. Parabéns pela sua postura, ministro.
Se tivéssemos mais ministros como o senhor aí no STF, o Brasil não estaria essa balbúrdia que hoje nós temos. E agora também vou falar um pouquinho para o ministro Flávio Dino, né? O ministro Flávio Dino é um homem bastante próspero, graças a Deus. Ele ganha um bom salário lá no STF, ele acumula aposentadorias como governador do estado do Maranhão, como ministro de Estado que foi. Então, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu, em 2023, eu passei entre o Porto de Itaqui e o Porto de Cajupe, através de uma ferryboat, e depois peguei com a moto e fui até a BR-116, a BR-316, que liga aí o estado do Maranhão para o estado do Pará. E uma coisa, nesses pontos que eu passei, no estado a qual o senhor foi governador, eu vi muita gente que teve a sua esperança roubada. Eu vi pessoas morando em casa de pau a pique, sem porta e janela, cozinhando no campeiro com uma panela pretejada sei lá o quê. Meninas na beira da estrada, menores de idade, sendo prostituídas pela própria família, porque não tem renda. Então, o estado do senhor, alguém roubou. Alguém roubou, e roubou muito. Um estado ainda que tem ainda a estirpe de ter saído presidente da República de lá, presidente Sarney, um dos estados mais pobres que eu já vi dentre os 50 países que eu conheço ao redor do mundo. É uma situação que beira a África dos lugares piores que eu já estive. Então é uma pena que o senhor tenha essa opinião, ministro Flávio Dino. Tem muita gente que rouba, mas não rouba com uma arma, rouba com uma caneta ou rouba por omissão. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.